Minhas queridas ouvintes, imaginem uma menina de apenas 12 anos tremendo de medo em uma noite de tempestade, enquanto o monstro que deveria protegê-la a destrói. Essa menina era eu, Sarah Jane Wilson, hoje com 75 anos, uma enfermeira aposentada de Brunswick, Geórgia, enfrentando um câncer pancreático em estágio 4 que me roubará desta vida em breve. Mas antes de partir, eu preciso contar minha história. Uma história de dor, vergonha, abuso e, acima de tudo, superação. Não é só por mim, mas por todas vocês que sofrem em silêncio, achando que não há saída. Ah, sim, acreditem. Eu sou a prova viva disso. E para me dar forças enquanto abro meu coração, peço que deixem um comentário com um simples lá embaixo, para que eu saiba que minha voz está chegando até vocês. Curtam este vídeo, pois cada curtida é como um abraço que aquece minha alma cansada. Vamos começar essa jornada juntas? Era uma noite como tantas outras em Willow Creek, Geórgia, mas o ar parecia mais pesado, como se o céu soubesse o que estava por vir. Eu, Sarah Jane Wilson, vivia em um casebre de madeira, com chão de terra batida e um teto que deixava as estrelas espiar nas noites claras. Dividia aquele espaço com minha mãe, Clara, minha avó, Beatrice, e o homem que envenenava nossas vidas, meu avô Amos. Minha mãe, Clara, era uma mulher jovem, mas com o rosto marcado por anos de humilhação. Ela tinha apenas 15 anos quando me teve, fruto de um amor fugaz com um homem que sumiu ao saber da gravidez. Voltou para a casa dos pais com a cabeça baixa, carregando no ventre o que, naquela época, era considerado uma vergonha, uma criança sem pai. Amos, um homem alto, robusto, com sobrancelhas grossas que se uniam quando ele se enfurecia, e isso acontecia todos os dias, nunca deixou Clara esquecer esse pecado. Ele trabalhava na fazenda de cana-de-açúcar, das primeiras horas do dia até o sol se pôr, e voltava para casa fedendo a suor azedo, polpa de cana e cachaça barata. Foi você quem abriu as pernas para o primeiro que apareceu. Ele cuspia, quase toda noite, enquanto a garrafa esvaziava. Agora aguenta essa bastarda que você trouxe ao mundo. Eu cresci ouvindo isso, sabendo que era um peso, um erro, uma cruz que minha mãe carregava. Clara nunca respondia. Ela trabalhava como lavadeira para famílias ricas, saindo antes do amanhecer e voltando com as mãos vermelhas e os ombros curvados de exaustão. Falava pouco, sorria menos ainda. A vida havia arrancado dela qualquer vontade de lutar. Minha avó, Beatrice, era mais carinhosa, mas só quando Amos não estava por perto. Ela me contava histórias, cantava músicas antigas, acariciava minha cabeça até eu adormecer. Mas assim que ouvia os passos dele se aproximando, me mandava para o quarto, baixava a cabeça e ficava em silêncio. O homem da casa deve ser respeitado. Ela dizia, como se recitasse uma oração que alguém lhe ensinara. Foi ela quem me ensinou a ler, escondido de Amos, usando gravetos no chão de terra do quintal, apagando tudo quando ele chegava. Meninas não precisam de escola, ele gritava quando Clara falava em me matricular. Vai aprender besteiras e acabar grávida como a mãe. Éramos pobres, mais pobres que a terra seca. Nossa casa tinha apenas 2 cômodos. A sala, que também era cozinha, com um fogão a lenha num canto e uma mesa torta no meio, e um quarto onde todos dormíamos. Minha mãe e eu em um colchonete no chão, meus avós em uma cama de varas que rangia com a idade. O banheiro era uma latrina de palha nos fundos do quintal, com um buraco no chão que fedia no verão e transborda na estação das chuvas. Comíamos o que podíamos, feijão com pão de milho na maioria dos dias, às vezes peixe quando um vizinho pescava a mais e dividia, banana da terra cozida para enganar a fome. Carne só,
em ocasiões muito especiais ou quando Amos gastava todo o salário da semana em uma bebedeira e no dia seguinte trazia um pedaço de charque para aplacar a culpa. A vida era dura, mas, dentro do possível, seguíamos em frente. Clara trabalhava cada vez mais, aceitando faxinas, lavagens, qualquer coisa que aparecesse. Eu ajudava como podia, aprendendo desde cedo a lavar, passar, cozinhar. Beatrice piorava a cada inverno, com as pernas inchadas e a respiração difícil, até que raramente saía da cama. E Amos. Ele sempre foi um homem difícil, barulhento, mão pesada. Batia em Clara por qualquer motivo, comida sem sal, roupa mal passada, um olhar que ele interpretava como desafio. Eu cresci temendo-o, escondendo-me quando ouvia seus passos, tremendo quando sua voz se elevava. Mas tudo piorou quando fiz 12 anos e meu corpo começou a mudar. De repente, o jeito que ele me olhava era diferente. Não era mais só raiva ou impaciência, era algo que eu não sabia explicar. Algo que me fazia sentir suja só de receber aquele olhar. Ele começou a fazer comentários ao passar por mim. Tá virando mulherzinha, hein? Ou, quem diria que você ia encher assim? Minha avó notou. Um dia me chamou à sua cama, pegou minha mão com aqueles dedos tortos e inchados e sussurrou: "Não fique sozinha com seu avô, minha filha. Se ele chegar e sua mãe não estiver em casa, vá para a casa da dona Margarida. Invente qualquer desculpa, mas não fique aqui." Eu não entendia completamente, ou talvez não quisesse entender, mas passei a ser mais cuidadosa, evitando estar em casa quando Clara não estava. Ia para a escola, mesmo sem material, ficando lá para ajudar a professora a limpar a sala só para não voltar cedo. Nos fins de semana, me oferecia para ajudar vizinhos com crianças pequenas, varrer quintais, qualquer coisa que me mantivesse longe de casa. Mas em uma noite de tempestade, não havia como escapar. A chuva caía tão forte que as ruas viraram rios de lama vermelha. Clara tinha ido entregar roupas lavadas a uma fazenda a 5 quilômetros de casa e não voltaria até o dia seguinte. Beatrice estava pior do que nunca, com uma febre alta que a deixava entre a consciência e o delírio. Eu cuidava dela como podia, colocando panos molhados em sua testa, dando água em sua boca seca, rezando em silêncio todas as orações que conhecia. Foi quando ouvi a porta da frente bater com força. Era Amos, chegando mais cedo do que o usual da fazenda, encharcado de chuva e já fedendo a cachaça. "Cadê a comida?" ele gritou da sala. "Vou fazer agora, vovô", respondi, saindo do quarto. Estava cuidando da vovó. A febre dela não cede. Ele me olhou de um jeito que me congelou no lugar. "Sua avó já tem um pé na cova mesmo. Tô com fome e com frio. Preciso comer e me esquentar." O jeito que ele disse isso, o modo como seus olhos percorreram meu corpo, me fez sentir um calafrio que não tinha nada a ver com a chuva lá fora. Comecei a tremer, querendo fugir dali. Mas para onde? A tempestade castigava o telhado, a lama tomava conta de tudo. "Vou acender o fogo e fazer um pão de milho", disse, tentando me afastar para a cozinha. Ele agarrou meu braço com força. "O fogo que eu quero não é o que se acende no fogão." O que aconteceu em seguida foi rápido e, ao mesmo tempo, eterno. Ele me arrastou para o quarto, jogou-me no colchonete onde eu dormia. Lembro do peso dele me sufocando, do cheiro de polpa de cana e suor me dando náuseas, da dor que parecia que ia me rasgar ao meio. Gritei, implorei, chamei por minha mãe, por Deus, por qualquer um que pudesse me salvar daquele inferno. E então, o inesperado aconteceu. Beatrice, aquela mulher que mal conseguia se levantar para ir ao banheiro, estava na porta do quarto. Não sei de onde ela tirou forças. Talvez a febre lhe desse uma energia que não tinha há anos. Ela segurava nas mãos o santo de madeira que ficava no altar improvisado da sala, um São Miguel pesado de madeira maciça.
Sai de cima dela, seu demônio! Ela disse, a voz fraca, mas cheia de uma fúria que eu nunca tinha ouvido antes. Amos riu e continuou o que fazia, como se ela não estivesse ali, como se fosse apenas uma mosca o incomodando. Foi quando a porta da frente se abriu com um estrondo. Era Clara, encharcada até os ossos. A chuva tinha feito o riacho subir, bloqueando o caminho para a fazenda, e ela voltou. Ficou ali, olhando a cena, os olhos arregalados de horror. O que aconteceu nos segundos seguintes mudou nossas vidas para sempre. Clara, aquela mulher que nunca levantava a voz, que baixava a cabeça para tudo, soltou um grito que não parecia humano. Um grito que carregava 20 anos de humilhação, medo, submissão. E ela avançou. Como uma leoa protegendo sua cria, pulou nas costas de Amos com uma força que não parecia dela, aquela mulher magra que passava os dias esfregando roupas em tanques. Cravou as unhas no pescoço dele, arrancando sangue. Ele me soltou imediatamente, tentando se livrar dela, xingando, espumando de raiva. "Sua bruxa! Me solta!" Ele gritava, girando como um touro enfurecido tentando derrubá-la. Eu rastejei até o canto, puxando os restos de minha roupa rasgada para me cobrir, meu corpo inteiro doendo. Vi quando Amos conseguiu jogar Clara contra a parede. Ela bateu forte e caiu no chão, mas logo se levantou. Havia um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Não era mais medo, era uma fúria que vinha de outro lugar. Beatrice, ainda segurando o São Miguel, estava próxima à porta. Amos não a viu ali. Ele se virou para Clara, já com o cinto na mão. "Agora você vai ver o que acontece com mulher que se mete onde não deve." Foi quando Beatrice, aquela senhora doente que mal conseguia andar, acertou o santo na cabeça dele com uma força que só podia vir de um milagre. O som foi horrível. Um estalo seco, como quando se quebra um galho grosso. Amos ficou parado por um segundo, como se não tivesse entendido o que havia acontecido. Então, desabou de lado, como uma árvore cortada, derrubando a mesa no caminho. Um silêncio caiu. Um silêncio que parecia não ter fim. Só se ouvia a chuva batendo no telhado e nossa respiração ofegante. Nós três, eu, Clara e Beatrice, olhando para o corpo de Amos estendido no chão, um fio de sangue escorrendo de sua cabeça e se misturando à poeira do chão de terra. "Ele está morto?" Foi tudo o que consegui perguntar, minha voz mal saindo. Clara se aproximou dele lentamente, como quem se aproxima de uma cobra que pode estar fingindo. Ajoelhou-se, colocou a mão no pescoço dele, sentindo o pulso. Depois se virou para nós, o rosto uma mistura de horror e alívio. "Ele ainda respira, mas está mal." Beatrice deixou o santo cair no chão. Suas pernas, já fracas normalmente, pareceram perder toda a força. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão. "Se ele se recuperar, vai matar todas nós," ela disse, a voz mais firme do que eu já tinha ouvido. "Clara, você sabe o que precisa ser feito." As duas se olharam por um tempo que pareceu uma eternidade. Algo passou entre elas naquele olhar. Um entendimento silencioso, uma decisão que não precisava de palavras. Clara assentiu, respirou fundo e se virou para mim. "Vai para casa da Dona Margarida. Diz que tá com medo da tempestade, que a gente pediu para você ficar lá hoje. Não conta nada do que aconteceu aqui. Se perguntarem pelo seu avô, diz que ele saiu antes da chuva engrossar e não voltou." "Mas mãe, e você e a vovó? O que vão fazer?" "Quanto menos você souber, melhor. Vai ser melhor para todo mundo. Vai, filha. Confia na sua mãe." Olhei para Beatrice, procurando algum sinal de que eu deveria ficar. Mas ela assentiu, mandando-me obedecer. Corri para a chuva, sem me importar com a lama, com a água que me encharcava até os ossos. Corri como se o diabo estivesse atrás de mim. E, de certa forma, ele estava. Dona Margarida era nossa vizinha mais próxima, o que ainda assim significava uma boa caminhada. Quando cheguei à porta dela, pingava a água, tremendo, não sei se de frio, de medo ou da dor que pulsava pelo meu corpo. "Meu Deus, menina, o que aconteceu?" Contei a história que Clara havia inventado.
que estava com medo da tempestade, que a casa estava vazando água do telhado, que me mandaram ficar lá. Margarida não perguntou mais nada. Me deu roupas secas de sua filha, uma moça que já havia se casado e mudado, e uma tigela quente de canjica com canela. Depois, me colocou em um colchonete perto do fogão a lenha, onde as brasas ainda aqueciam o ambiente. Não consegui dormir direito aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, sentia o peso de Amos, seu cheiro, a dor. Via São Miguel acertando sua cabeça, o sangue no chão. Me perguntava o que minha mãe e a avó tinham feito depois que fui embora. Se ele havia acordado, se as havia matado. Mas o pior, o que me deixou com uma raiva que queimava o peito, foi o que descobri na manhã seguinte. A chuva havia parado e um sol fraco tentava romper as nuvens pesadas. Ao voltar para casa, encontrei Clara varrendo o quintal, o rosto sereno, como se fosse um dia qualquer. Mas algo nos olhos dela me dizia que nada seria como antes. Mais tarde, soube por uma vizinha fofoqueira que Dona Margarida, aquela que me acolheu com canjica e roupas secas, tinha visto Clara e Beatrice na noite anterior, arrastando algo pesado para o quintal. Em vez de ajudar, aquela mulher traiçoeira foi até nossa casa ao amanhecer e exigiu dinheiro de Clara para ficar calada. Eu sei o que vocês fizeram com Amos, ela sussurrou, com um sorriso cínico. Se não me pagarem, conto tudo ao delegado. Clara, que mal tinha o que comer, teve que dar as poucas moedas que guardava para remédios de Beatriz. Aquela traição, aquele veneno destilado por uma vizinha que se aproveitava do nosso desespero, me fez sentir uma fúria tão grande que quis gritar até o mundo ouvir. Como alguém podia ser tão cruel com uma mãe e uma filha que só tentavam sobreviver? Como Margarida ousava lucrar com nossa dor? Quando cheguei em casa, o quintal estava limpo. Dentro da casa, o chão havia sido lavado. A mesa que caíra estava no lugar. Não havia sinal de luta, nem de sangue, nem de Amos. Cadê ele? Perguntei, sem coragem de dizer o nome. Seu avô? Foi embora. Não voltará mais. Clara disse, firme, definitiva, de um jeito que me fez entender que não deveria perguntar mais. Beatrice, na cama, segurando um terço com mãos trêmulas, sussurrou. Minha neta, ninguém vai te machucar nesta casa novamente. Nunca mais. Algo na voz dela, no olhar, me disse que era verdade. Amos, onde quer que estivesse, não voltaria para nos atormentar. Mas a traição de Margarida, aquela mulher que fingiu bondade enquanto tramava nos espremer, ficou como uma ferida aberta. Ela sabia do nosso segredo e usava isso como arma. E enquanto eu tentava processar tudo, a dor, o medo, a raiva, Clara já planejava a nossa fuga. Não podemos ficar aqui, ela disse, com uma determinação feroz. Essa terra não nos quer mais, e nós não precisamos dela. Vamos para Salvador, começar do zero, sem esse peso. Naquela mesma tarde, Clara jogou as poucas roupas de Amos em uma fogueira no quintal, dizendo que era para afastar o azar. Quando o fogo começou a apagar, jogou um punhado de sal grosso nas brasas, murmurando palavras que eu não entendia, um ritual para fechar um capítulo, para limpar a casa da presença dele. Mas a sombra de Margarida, com sua chantagem vil, pairava sobre nós. Os vizinhos, claro, perguntaram por Amos. Clara contava a história que haviam combinado, com uma convicção que quase me fazia acreditar. Ele fugiu com uma moça jovem da fazenda. Homens dessa idade se iludem, deixam a família por aventura. As pessoas acreditavam facilmente. Não era a primeira, nem seria a última vez que um homem abandonava sua família assim. Ninguém fazia mais perguntas, apenas balançavam a cabeça, dizendo que era uma pena, oferecendo ajuda se precisássemos. Mas Margarida, aquela víbora, continuava nos observando, com um sorriso que dizia que ela ainda não havia terminado de nos fazer sofrer. Minhas queridas, essa é a primeira parte da minha história,
Um capítulo de dor que quase me destruiu, mas também de coragem, da força de uma mãe e uma avó que enfrentaram um monstro para salvar sua filha. A traição de Dona Margarida, que lucrou com nosso sofrimento, é um lembrete de como o mundo pode ser cruel, mas também de como podemos encontrar força para lutar. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixem um nos comentários para me mostrar que vocês estão comigo. Curtam este vídeo, porque cada curtida é um grito de apoio contra o silêncio que protege os abusadores. No próximo capítulo, contarei como reconstruir minha vida em Salvador, enfrentando novos desafios e novas traições, mas nunca desistindo. Até lá, mantenham-se fortes, porque juntas somos invencíveis. Minhas queridas ouvintes, imagine a sensação de fugir de um pesadelo apenas para descobrir que novas sombras te perseguem em cada esquina. Eu sou Sarah Jane Wilson, e quando cheguei a Salvador com minha mãe Clara e minha avó Beatrice, carregava no peito a esperança de deixar para trás o horror de Willow Creek. Mas a vida, essa autora cruel, tinha outros planos. A cidade grande era um mundo novo, cheio de promessas, mas também de armadilhas. Enfrentei a dor do passado, a pobreza que nos esmagava e a traição de pessoas que deveriam nos proteger. E pior, o veneno de Dona Margarida, aquela víbora que nos chantageou, encontrou um jeito de nos alcançar mesmo tão longe. Se minha história mexe com vocês, por favor, deixem um nos comentários para me dar forças. Curtam este vídeo, porque cada curtida é um grito contra a injustiça que tenta nos calar. Vamos mergulhar juntos nesse capítulo de luta e raiva? Chegar a Salvador foi como desembarcar em outro planeta. Eu, uma menina de 13 anos que nunca havia saído de Willow Creek, me vi cercada por prédios altos, ruas de paralelepípedos, buzinas de carros e multidões correndo para todos os lados. Meus olhos de menina do interior mal conseguiam absorver tanta novidade. Mas a esperança que brilhava em mim logo foi ofuscada pela realidade. Nos primeiros dias, ficamos em uma pensão barata perto do porto, um cubículo escuro onde dividíamos uma cama estreita, eu, Clara e Beatrice. O banheiro era coletivo, no fim do corredor, sempre com fila. A comida vinha de uma marmita que Clara trazia do trabalho que conseguiu no segundo dia. Faxineira em uma casa de família no bairro rico da Barra. Beatrice, já muito doente, piorava a cada dia. O ar úmido da cidade, misturado à fumaça dos carros e das fábricas, castigava seus pulmões fracos. Ela tossia dia e noite, mal dormia. O reumatismo atacava com força, inchando ainda mais suas juntas deformadas. "Não se preocupem comigo", ela dizia, quando notava nosso desespero. "Já vivi o que tinha que viver. Tirei vocês daquele inferno. Agora posso descansar em paz." Clara trabalhava como nunca. Saía antes do amanhecer e voltava tarde, exausta, com as mãos rachadas de tanto esfregar chão. Eu cuidava de Beatrice, trocando os panos úmidos em sua testa, dando remédios que mal podíamos pagar. Mas a vida em Salvador era cara, muito mais cara que em Willow Creek. O pouco que Clara ganhava mal cobria o aluguel da pensão e a comida. E então, como se não bastasse, conhecemos o Sr. Jorge, o dono da pensão, um homem gordo, de bigode ralo e olhos pequenos que pareciam sempre calcular. Ele nos tratava com um sorriso falso, mas logo mostrou sua verdadeira face. Um mês depois da nossa chegada, ele bateu à nossa porta com um caderno sujo nas mãos. "Clara, minha querida, o aluguel vai subir", ele disse, com um tom que misturava pena e ameaça. "Os tempos estão difíceis, sabe? Se não puderem pagar, vou ter que alugar o quarto para outra família." Clara, que mal tinha dinheiro para comprar pão, tentou argumentar. "Seu Jorge, o senhor sabe que acabamos de chegar. Minha mãe tá doente. Eu trabalho dia e noite. Não dá para aumentar agora." Ele riu,
uma risada fria que me fez querer arrancar aquele bigode da cara dele. Então arrume um jeito, mulher. Ou vão pra rua. Aqui não é caridade. Aquela crueldade, aquele prazer em humilhar uma mãe solteira lutando para sobreviver, me fez sentir uma raiva tão grande que minhas mãos tremiam. Como alguém podia ser tão desumano? Como ele ousava nos espremer quando já estávamos no fundo do poço? Enquanto isso, eu tentava me adaptar. Beatrice, mesmo doente, me ensinou a sobreviver na cidade grande. Como pegar o ônibus sem ser enganada no troco, como reconhecer os tipos perigosos que rondavam as esquinas, como esticar o pouco dinheiro comprando na feira no fim do dia, quando os preços caíam. Mas os pesadelos não me deixavam em paz. Toda noite, eu acordava suando frio, sentindo o peso de Amos, o cheiro dele, a dor. Durante o dia, qualquer homem que se aproximasse demais, o padeiro, o motorista do ônibus, me fazia tremer. Eu me sentia suja, quebrada, como se nunca mais pudesse ser inteira. Mas então, conheci Dona Rosa, nossa vizinha na pensão, uma parteira de uns 50 anos, viúva, que vendia bolos de mandioca na orla. No primeiro dia, ela apareceu com um prato de mingau quente, dizendo: "Vocês parecem precisar de um carinho." Quando viu o estado de Beatrice, não pensou duas vezes. "Essa senhora precisa de um chá de folha de goiabeira com mel de jataí. Vou buscar lá em casa." O chá não curou Beatrice. A essa altura, nada curaria. Mas aliviou a tosse, trouxe um pouco de conforto. Rosa passou a vir todo dia, trazendo ervas, orações, afeto. Quando contei, vagamente, o que havia acontecido em Willow Creek, sem entrar nos detalhes do que Amos fez ou como ele sumiu, ela apertou minha mão com força. Mulher não nasceu para ser saco de pancada de homem nenhum. Sua mãe e sua avó fizeram o que tinham que fazer. Agora é hora de olhar para frente e reconstruir. Foi Rosa quem me conseguiu o meu primeiro emprego. A irmã dela, Dona Lúcia, tinha uma barraca de frutas na feira do Pelourinho e precisava de ajuda. Pagava quase nada, comida, algumas moedas e frutas sobrando que eu levava para casa. Mas era um começo. Acordava às 4 da manhã, ajudava a montar a barraca, passava o dia gritando: "Olha a banana, olha o abacaxi, tá fresco, tá doce." Voltava ao anoitecer, com os pés inchados de tanto ficar em pé, mas com algumas moedas no bolso. Cada centavo ia direto para uma lata de fumo vazia que eu escondia debaixo do colchonete. Dinheiro de mulher tem que ser escondido até das formigas, Rosa me ensinou. Nunca se sabe quando você vai precisar fugir ou se virar sozinha. 3 meses depois de chegarmos a Salvador, conseguimos alugar uma casinha em um bairro pobre na periferia, na Ribeira. Era pequena, mas pelo menos era nossa, sem vizinhos do outro lado da parede, sem fila para o banheiro. Clara foi promovida na casa onde trabalhava, de faxineira a cozinheira. Ganhava um pouco melhor, trazia sobras que a patroa permitia, às vezes até roupas usadas que serviam em mim. Mas o senhor Jorge, aquele canalha, não nos deixou em paz. Mesmo depois de sairmos da pensão, ele apareceu na nossa nova casa, dizendo que Clara ainda devia taxas extras do tempo que ficamos lá. "Se não pagar, falo com uns amigos meus na polícia", ele ameaçou, com aquele sorriso nojento. Clara, que já gastava tudo com remédios para Beatrice, teve que entregar o pouco que tinha guardado. A raiva que senti daquele homem, que lucrava com nossa miséria, era tão grande que eu queria gritar, jogar pedra na cara dele, fazer ele sentir o peso do que fazia. Como alguém podia ser tão podre? Como ele dormia à noite, sabendo que tirava o pão da boca de uma família já tão machucada? Enquanto isso, Beatrice nos deixava aos poucos. Ela faleceu numa madrugada de domingo, 6 meses depois de chegarmos a Salvador. Foi tranquilo, durante o sono, sem sofrimento, uma bênção depois de tanta dor.
Acordei com Clara chorando baixinho ao lado do colchonete onde Beatrice dormia. O rosto sereno dela, sem as linhas de dor que marcaram seus últimos anos, dizia tudo. Não tínhamos dinheiro para um caixão, muito menos para um funeral. Foi Dona Rosa quem organizou tudo. Ela reuniu as mulheres da comunidade, lavadeiras, domésticas, vendedoras como ela, e cada uma deu o que podia. Uma conhecia um homem da funerária que fez um preço camarada. Outra tinha um primo coveiro que arrumou um cantinho no cemitério sem muita papelada. A mais velha conduziu as orações naquela tarde. Ver todas aquelas mulheres, a maioria desconhecidas, se unindo para nos ajudar, me fez entender algo importante. Há uma força que nasce quando as mulheres se juntam, uma força que não tem nada a ver com músculos ou violência, mas com solidariedade, com o entendimento silencioso de quem já passou por dores parecidas. A morte de Beatrice deixou um buraco enorme, mas também nos libertou de certa forma. O sofrimento dela mantinha nossa dor viva. Depois do enterro, foi como se um peso saísse dos nossos ombros. Pudemos finalmente pensar em viver, não apenas sobreviver. Clara decidiu que era hora de eu voltar para a escola. Minha filha não vai passar a vida vendendo fruta na feira, ela disse, firme. Ela vai estudar, vai ser alguém na vida. Ela me matriculou em uma escola pública perto de casa. Tive que começar do zero, no primeiro ano, apesar de já ter 14 anos. Era a mais velha da classe, a grandona que mal cabia na carteira. As crianças riam do meu sotaque caipira, das minhas roupas remendadas, do meu jeito tímido. Mas eu não ligava. Estava tão feliz por estar ali, com um caderno novo, lápis de cor, livros de histórias, que o resto não importava. Estudava de manhã, trabalhava na feira à tarde. Chegava em casa exausta, mas ainda achava energia para fazer os deveres à luz de uma lamparina de querosene. Às vezes, adormecia sobre o caderno. Clara me cobria, apagava a lamparina e deixava um beijo na minha testa. Mas nem tudo eram flores. O trauma daquela noite chuvosa ainda estava lá, bem guardado, mas pronto para surgir quando eu baixava a guarda. Tinha pesadelos frequentes, acordava gritando, sentindo o peso de Amos em mim. Não conseguia ficar sozinha com homens, nem com os inofensivos, como o padeiro da esquina. Na escola, corria dos meninos como se fossem o capeta. Se algum se aproximava demais, eu tremia, ficava com náusea, às vezes até desmaiava. A diretora, Dona Lúcia, preocupada com meu comportamento, chamou Clara. Sua filha é inteligente, aplicada, mas tem algo estranho. Parece que ela tem medo de homens. Clara, sem contar a verdade, disse apenas que eu tinha traumas porque meu avô era violento. A Dona Lúcia não insistiu, mas recomendou que eu conversasse com a psicóloga da escola, Dona Mariana. Dona Mariana era uma senhora de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e óculos grossos na ponta do nariz. No começo, eu ia às sessões por obrigação, sentava na cadeira dura na frente da mesa dela e ficava calada. Você não precisa falar se não quiser, ela dizia. Pode só ficar aqui, desenhar, olhar pela janela. Aos poucos comecei a confiar nela. Primeiro, falei de coisas banais. Escola, trabalho na feira, o bairro. Depois, da saudade de Beatrice. E, finalmente, um dia, contei tudo. O que Amos tinha feito, a reação de Clara e Beatrice, a fuga para Salvador, os pesadelos que ainda me perseguiam. Dona Mariana não mostrou horror, nem nojo, nem pena. Apenas ouviu, os olhos fixos nos meus por trás daqueles óculos. Quando terminei, exausta, mas aliviada por tirar aquele peso de mim, ela segurou minhas mãos. Sarah Jane, o que aconteceu com você é terrível e nada vai apagar isso. Mas você não está sozinha. Nunca esteve. Sua mãe e sua avó provaram isso naquela noite, e eu estou aqui para te dizer que você pode ter uma vida plena, feliz, sem deixar esse monstro continuar te destruindo por dentro. Ela me emprestou livros.
Não só os da escola, mas romances, poesias, histórias de mulheres fortes que enfrentaram dificuldades. Mostrou-me que o mundo era muito maior que Willow Creek, maior até que Salvador. Transforme essa dor em força, ela sempre dizia. Use-a para construir, não para destruir. Aos 16 anos, já estava no ensino fundamental, quase pronta para o ensino médio. Deixei a feira e consegui um emprego melhor, como caixa em uma farmácia no centro, do Sr. Tomás, um homem idoso e gentil que logo notou meu interesse por remédios. Menina, você tem jeito para isso, ele dizia, quando me via lendo os rótulos dos medicamentos nas horas vagas. Ele começou a me ensinar o básico da farmácia. Como organizar os remédios, reconhecer genéricos, orientar clientes sobre dosagem simples. Aos poucos, ganhei confiança. Não era mais a menina assustada que tremia quando um homem entrava na loja. Era uma profissional, séria, competente, que sabia do que estava falando. Foi nessa época que conheci Dona Celeste, uma cliente regular da farmácia, uma senhora elegante de uns 60 anos que sempre vinha comprar remédios para pressão e vitaminas. Um dia, ela me viu estudando no balcão durante um momento de calmaria. O que você está lendo com tanta concentração, minha jovem? Um livro de ciências, senhora. Estou estudando para o vestibular do ensino médio. Ela pegou o livro, folheou, devolveu com um sorriso. Você gosta de estudar, não é? Dá para ver nos seus olhos. Sim, senhora. Quero ser enfermeira um dia. Ela me olhou por um tempo, como se me avaliando. Sabe, fui professora a vida toda. Agora estou aposentada, com tempo de sobra. Se quiser, posso te ajudar com os estudos. Sem cobrar nada, claro. Seria um prazer ter uma aluna interessada. Assim começaram nossas aulas particulares. 3 vezes por semana, depois de fechar a farmácia, eu ia ao apartamento de Dona Celeste na Barra. Era um lugar lindo, cheio de livros do chão ao teto, cheirando a café fresco e biscoitos de coco. Ela me ensinava matemática, português, ciências, tudo o que eu precisava para passar nas provas e entrar no ensino médio. Mais do que isso, me ensinou a acreditar em mim mesma, a não me ver como vítima, mas como sobrevivente. Mas, justo quando as coisas pareciam melhorar, o passado voltou para nos assombrar. Um dia, voltando da escola, encontrei Clara na varanda, com uma carta amassada na mão, os olhos vermelhos de tanto chorar. É de Willow Creek, ela disse tremendo. Era de Dona Margarida, aquela traidora que nos chantageou. Ela escrevera dizendo que seu sobrinho, Marcos, havia descoberto nosso endereço em Salvador através de um amigo que mexia com correios. Ele exigia mais dinheiro para manter o silêncio sobre o que aconteceu com Amos. Se não pagarmos, ele vai contar tudo, Clara murmurou, a voz quebrada. Eles não vão nos deixar em paz nunca. A raiva que senti foi como um fogo que queimava tudo dentro de mim. Como aquela mulher ousava continuar nos perseguindo? Como ela e seu sobrinho tinham a coragem de lucrar com nosso sofrimento, de nos manter reféns de um segredo que só existia porque tivemos que nos defender de um monstro? Clara, pela primeira vez, se recusou a ceder. Chega! Ela disse, com uma fúria que eu raramente via nela. Não vamos pagar mais nada. Se eles quiserem falar, que falem. Não temos mais nada a perder. Mas a ameaça pairava sobre nós como uma nuvem escura, pronta para desabar a qualquer momento. Apesar do medo, continuei lutando. Passei no vestibular para o ensino médio na melhor escola pública de Salvador. Clara chorava de orgulho, dizendo: minha filha vai ser alguém na vida. Dona Rosa, Dona Celeste e Senhor Tomás comemoraram comigo como se fossem família. Na escola, enfrentei o bullying de colegas ricos que zombavam do meu sotaque, das minhas roupas simples. Olha a caipira da farmácia, achando que é doutora. Eles riam. Doía, mas eu não baixava a cabeça. Estudava com uma raiva que me impulsionava, como se cada boa nota fosse um tapa na cara daqueles que me menosprezavam. E aos poucos,
descobri minha verdadeira vocação. Ajudando Dona Rosa com seus pacientes, vendo como ela trazia bebês ao mundo, como confortava mulheres em momentos de dor, percebi que queria ser como ela, uma enfermeira, alguém que cura, que faz a diferença. Mas a sombra de Margarida e Marcos, com sua chantagem, ainda nos rondava. E o Sr. Jorge, aquele canalha, continuava aparecendo, inventando dívidas novas, como se tivesse prazer em nos ver sofrer. A raiva que eu sentia, desses abutres que se alimentavam da nossa miséria, desses que traem a confiança e esmagam os fracos, era tão grande que prometia me consumir. Mas eu jurava a mim mesma, não ia deixar eles vencerem. Minhas queridas, esse é o segundo capítulo da minha história, uma batalha para reconstruir a vida em meio a novas traições e velhos fantasmas. A ganância do Sr. Jorge, a vileza de Dona Margarida e seu sobrinho, essas pessoas que lucram com a dor alheia, são um lembrete do quanto o mundo pode ser cruel. Mas também mostram que nossa força é maior. Se essa história tocou seu coração, deixem um nos comentários para me dar coragem de continuar. Curtam esse vídeo, porque cada apoio é um grito contra os abusos e injustiças que tentam nos calar. No próximo capítulo contarei como enfrentei o maior desafio da minha vida, o retorno do monstro que achei que estava morto, e como transformei minha raiva em propósito. Até lá, mantenham-se fortes, porque juntas somos inquebráveis. Minhas queridas ouvintes, imagine a fúria de ver o monstro que destruiu sua infância reaparecer, como um fantasma saído do inferno, ameaçando tudo o que você construiu com suor, lágrimas e coragem. Eu sou Sarah Jane Wilson, hoje com 75 anos, uma enfermeira aposentada de Brunswick, Geórgia, lutando contra um câncer pancreático em estágio 4 que logo me levará. Mas antes de partir, preciso contar como enfrentei o retorno de Amos, meu avô abusador, e como transformei a raiva que queimava em mim em uma força para curar outras mulheres. Essa história é sobre vencer o medo, sobre transformar dor em propósito, mas também sobre a indignação contra aqueles que protegem monstros e traem os inocentes. A ganância de Dona Margarida e seu sobrinho Marcos, a crueldade do Sr. Jorge. Esses abutres ainda tentavam nos devorar, e quando Amos voltou, trazendo segredos ainda mais podres, minha raiva explodiu como nunca. Se minha história toca seu coração, deixem um nos comentários para me dar forças. Curtam este vídeo, porque cada curtida é um grito contra o silêncio que protege os abusadores. Vamos fechar essa jornada juntas? A vida em Salvador, depois de anos de luta, finalmente parecia se alinhar. Eu tinha 23 anos, estava no 2º ano da escola de enfermagem, trabalhando no hospital universitário na ala de ginecologia e obstetrícia. Minha mãe, Clara, agora chefe de cozinha em um restaurante no centro, ganhava melhor com domingos livres. Compramos uma casinha simples no bairro Sul, com 2 quartos, uma cozinha e um quintal, onde Clara plantava ervas e temperos, como se trouxesse um pedaço de Willow Creek para nossa nova vida. Casei-me com Davi, um médico pediatra gentil, que conheci na farmácia do Sr. Tomás. Ele era diferente de todos os homens que eu temia, respeitoso, paciente, nunca ultrapassando meus limites. Nossa amizade, construída ao longo de 5 anos, floresceu em um amor cauteloso, mas profundo. Em 1984, nasceu nossa filha, Emma, em homenagem à minha avó Beatrice, e em 1986 nosso filho, Lucas. Juntos, criamos um centro de atendimento para mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Um trabalho pioneiro em uma época em que ninguém falava sobre isso, quando a culpa ainda caía sobre as vítimas. Cada mulher que eu ajudava, adolescentes grávidas, mães espancadas, era como salvar um pedaço da menina que eu fui. No hospital, conheci a doutora Helena,
uma ginecologista de temperamento forte e língua afiada, que se tornou minha mentora. Ela me ensinou a cuidar de casos delicados, a ouvir sem julgar, a lutar por justiça. Um caso em particular marcou essa fase. Uma menina de 14 anos, grávida de 7 meses, chegou ao hospital com marcas de espancamento. O marido, um homem de quase 40 anos, a havia comprado do pai dela por uma moto e um saco de farinha no interior. Quando ela tentou fugir, ele a espancou até quase matá-la. Doutora Helena, furiosa, expulsou o homem do quarto aos gritos, ameaçando chamar a polícia. "Ninguém toca nas minhas pacientes", ela bradou, os olhos faiscando de raiva. Eu, cuidando da menina, segurei sua mão enquanto ela chorava e algo dentro de mim se acendeu. Cada choro dela era meu choro, cada ferida, minha ferida. Foi ali que encontrei meu verdadeiro propósito: ser uma enfermeira que curava não só o corpo, mas a alma. Mas, justo quando eu pensava que o passado estava enterrado, ele voltou para me assombrar. Foi em um dia quente de verão, quando cheguei em casa após um plantão exaustivo no hospital. Encontrei Clara na varanda, segurando uma carta amassada, os olhos vermelhos de tanto chorar. "É de Willow Creek", ela disse, a voz tremendo. Era de Dona Margarida, aquela víbora que nos chantageou anos atrás. A carta dizia que Amos, meu avô, estava vivo. Vivo! Meu coração parou. "Não é possível", murmurei, as pernas fraquejando. "Você disse que o riacho, que ele morreu." Clara balançou a cabeça, as lágrimas caindo. "Eu pensei que sim. As pedras, a correnteza. Ninguém podia sobreviver àquilo." Segundo a carta, Amos fora encontrado por pescadores rio abaixo, quase morto. Passou meses entre a vida e a morte em um hospital em Jacksonville, com danos permanentes, perda de memória, dificuldade para falar, paralisia do lado direito. Mas o que veio em seguida me fez sentir uma raiva tão grande que parecia que meu peito ia explodir. Margarida escreveu que Amos havia subornado policiais na época para não investigarem seu desaparecimento. Ele pagou para encobrir o que fez comigo, para escapar da justiça, enquanto nós vivíamos com medo, fugindo como criminosas. Como ele ousava! Como aqueles policiais corruptos que deveriam proteger, aceitaram dinheiro para proteger um monstro. A indignação queimava em mim, um fogo que queria consumir tudo. E havia mais. Margarida, aquela traidora, agora idosa, tinha espalhado mentiras em Salvador, dizendo aos conhecidos que Clara havia matado Amos por ciúmes, que éramos uma família de assassinas. Ela plantava essas fofocas venenosas em mercados, igrejas, até na porta do hospital onde eu trabalhava. "Vocês acham que enganam todo mundo, mas eu sei a verdade", ela escreveu na carta, com um tom de prazer sádico. "Se não pagarem o que meu sobrinho Marcos pediu, vou contar tudo." A raiva que senti foi indizível. Essa mulher, que fingiu nos ajudar naquela noite chuvosa, agora lucrava com nosso sofrimento, espalhando veneno para nos destruir. E Marcos, seu sobrinho, continuava exigindo dinheiro, ameaçando expor nosso segredo. Eu queria gritar, confrontá-la, fazer o mundo saber que tipo de escória ela era. Como alguém podia ser tão vil, tão podre, a ponto de transformar nossa dor em lucro, nossa luta em vergonha? Naquela noite, contei tudo a Davi. Ele ouviu em silêncio, segurando minhas mãos que não paravam de tremer. Quando terminei, esperava ver medo ou hesitação, talvez até a decisão de se afastar de uma família com um segredo tão sombrio. Mas ele apenas disse, com uma calma que me surpreendeu: "Ninguém vai machucar você ou sua mãe. Nunca mais."
No dia seguinte, ele trouxe um advogado amigo, Dr. Paulo, que não quis saber detalhes. Quanto menos eu souber, melhor posso ajudar, ele disse. Perguntou apenas o essencial. Houve abuso? Houve ameaça à vida? A reação foi proporcional? Se ambos aparecer com acusações, temos uma defesa sólida, legítima defesa da honra e da vida. Ele concluiu. O problema será explicar por que não procuraram a polícia na época. Clara, com a voz amarga, respondeu. Naqueles dias, naquele lugar, a polícia não era opção para uma mulher pobre. Eles diriam que foi minha culpa, que provoquei, que mereci. Dr. Paulo assentiu, compreendendo. Vamos torcer para que seja só delírio de um velho doente. Mas se ele aparecer, me chamem imediatamente. As semanas seguintes foram de tensão constante. Cada batida na porta, cada rosto estranho na rua, nos deixava em alerta. Clara mal dormia, acordando com qualquer barulho. Meus pesadelos voltaram, mais intensos, com o rosto de Amos rindo, dizendo que nunca me deixaria em paz. Davi foi meu porto seguro. Ele passou a dormir em nossa casa com frequência, no quarto de hóspedes, respeitando as tradições da época. Sua presença trazia alguma segurança, a certeza de que não estávamos mais sozinhas. Mas 2 meses depois, o pior aconteceu. Era uma tarde de abril, e eu voltava da faculdade quando vi um velho parado no portão de casa. Magro, curvado, apoiado em uma bengala, o lado direito do rosto caído por uma paralisia evidente. Por um segundo, não o reconheci. O tempo e a doença transformaram aquele homem alto e forte que assombrava meus pesadelos. Sarah Jane, ele disse, a voz pastosa, difícil de entender. Minha neta. O mundo parou. Lá estava ele, o monstro dos meus pesadelos, a sombra que envenenou minha infância, mas agora era apenas um velho doente, quase indefeso. O que você quer? Consegui perguntar, minha voz tremendo menos do que esperava. Falar. Só falar. Não sei de onde tirei coragem, mas abri o portão e o deixei entrar. Talvez fosse a segurança de estar em meu território, em minha casa, como adulta, não mais uma criança indefesa. Ou talvez fosse a necessidade de fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Sentamos na varanda, eu em uma cadeira, ele no banco de madeira, mantendo distância, os olhos fixos nele, pronta para correr se necessário. Ele parecia não ter forças nem para se levantar sem a bengala. Pensei que você tinha morrido no riacho, disse, quebrando o silêncio pesado. Quase morri, ele respondeu, a mão boa alisando a bengala. Perdi muito naquela noite. Memória, força, tudo. O que você veio fazer aqui? Ameaçar? Denunciar? Porque se for isso, pode ir embora. Não temos medo de você. Ele balançou a cabeça, um movimento lento e cansado. Vim pedir perdão. Essas 3 palavras me pegaram desprevenida. De todas as coisas que imaginei que ele pudesse dizer, essa nunca passou pela minha cabeça. Perdão? Repeti, incrédula. Você acha que um simples perdão apaga o que fez? O que tentou fazer comigo? O inferno que fez minha mãe e minha avó passarem? Não, ele respondeu, os olhos fixos no chão. Nada apaga. Eu sei disso. Então por que veio? Porque estou morrendo. Câncer de pulmão, poucos meses, o médico disse. Não queria ir sem dizer, sem pedir. E então, ele revelou algo que fez minha raiva explodir como um vulcão. Eu paguei para a polícia não investigar. Disse que caí no riacho, bêbado. Minha culpa. Nunca acusei vocês. A confissão dele, longe de trazer alívio, me encheu de uma fúria tão grande que mal consegui respirar. Ele subornou a polícia. Ele, o abusador, o monstro, usou dinheiro para escapar da justiça, para nos deixar carregando a culpa, o medo, enquanto ele vivia livre.
Você comprou sua liberdade com o nosso sofrimento, gritei, levantando-me da cadeira. Você destruiu minha infância, marcou minha alma e ainda teve a ousadia de comprar o silêncio dos outros? Você é um monstro e sempre será. Ele levantou os olhos para mim pela primeira vez. Eu sei. Não mereço paz. Só vim porque precisava dizer para você saber que reconheci o monstro que fui. Fiquei em silêncio, observando aquele homem quebrado à minha frente. O ódio que esperava sentir não veio. No lugar, uma mistura estranha de pena e indiferença. Ele não tinha mais poder sobre mim. Era apenas um velho moribundo, carregando remorsos tardios. Eu não posso te perdoar, disse por fim. Nem tenho esse direito. O perdão teria que vir da menina que eu era naquela noite, e ela não existe mais. Você a matou. Ele assentiu, lentamente. Entendo. Minha mãe não pode te ver aqui, continuei. Seria demais para ela. Não vim por ela. Vim por você. Ele fez um esforço para se levantar, apoiando-se pesadamente na bengala. Não vou incomodar mais. Só queria que soubesse que nunca acusei vocês. Acompanhei-o até o portão, mantendo distância, como quem escolta um intruso. Antes de ir, ele se virou uma última vez. Você parece sua avó, disse, a voz quase um sussurro. Ela sempre foi mais forte que eu. E foi embora, arrastando-se pela calçada, uma figura patética que não lembrava em nada o monstro dos meus pesadelos. Não contei a Clara sobre a visita. Ela já sofrera demais, não precisava desse fantasma ressurgindo. Contei apenas a Davi, que me abraçou em silêncio enquanto eu chorava, não de dor ou medo, mas de alívio. Um ciclo se fechava, uma ferida antiga, que nunca curaria completamente, parava de sangrar. Mas a raiva contra Margarida e Marcos ainda queimava. Meses depois, soubemos que Margarida havia morrido, sozinha, em Willow Creek, rejeitada até pela família por suas mentiras e chantagens. Marcos, seu sobrinho, foi preso por extorsão em outro caso e nunca mais nos incomodou. A justiça, mesmo tardia, chegou para eles. Íamos. 3 meses após a visita, recebemos a notícia. Ele morreu em um hospital de caridade em Jacksonville, sozinho, sem ninguém para segurar sua mão. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, Clara disse com amargura, porque eu não tenho. Continuei minha vida. Formei-me na escola de enfermagem aos 30 anos, com honras. Casei-me com Davi em uma cerimônia simples na Igreja Episcopal de São João, no centro de Salvador. Eu, que achava que nunca confiaria em um homem, dei um passo que parecia impossível anos antes. Tivemos Emma e Lucas, que cresceram sabendo minha história, sem segredos, para que entendessem desde cedo o valor do respeito, do consentimento, da dignidade. No hospital, meu trabalho no Centro de Atendimento a Vítimas de Violência cresceu. Com doutora Helena, salvamos dezenas de mulheres, dando-lhes voz, proteção, esperança. Clara viveu conosco até o fim, ajudando a criar os netos, finalmente desfrutando da paz que sempre mereceu. Ela faleceu em paz, vítima de um derrame, aos 72 anos, com um sorriso sereno que nunca vi nela em Willow Creek. Agora, aos 75 anos, enfrento meu último desafio, o câncer que me tirará deste mundo. É irônico que seja a mesma doença que levou Amos, como se nossos destinos estivessem ligados por um fio invisível. Mas, diferente dele, não parto sozinha. Tenho minha família, o amor de Davi, que envelheceu comigo, meus filhos, meus netos. Tenho a consciência limpa de quem, apesar das feridas, escolheu não se tornar uma ferida. Transformei dor em propósito, trauma em força. Conto essa história não por pena, nem por elogios, mas porque sei que, lá fora, há meninas e mulheres sofrendo o mesmo inferno que eu vivi, achando que não há saída, que não merecem melhor, que a culpa é delas. A vocês, minhas queridas, digo, há saída, há um novo começo. A cura não é completa, talvez, mas é suficiente para construir uma vida digna, feliz,
plena. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. A raiva que senti. Por Amos, que destruiu minha infância. Por Margarida e Marcos, que lucraram com nossa dor. Por Senhor Jorge, que nos humilhou. Por policiais corruptos que protegeram um monstro. Essa raiva não me consumiu. Eu a transformei em combustível, em uma chama que me levou a ser enfermeira, mãe, esposa, defensora. E vocês também podem transformar sua dor em força. Não deixem que os monstros vençam, não deixem que o silêncio os proteja. Minhas queridas, essa é minha história completa. Um grito contra a injustiça, um chamado para que vocês nunca se calem. A traição de Margarida, a ganância de Jorge, a corrupção que protegeu Amos. Essas coisas me encheram de raiva, mas também de determinação. Se minha jornada tocou seu coração, por favor, deixem um nos comentários para mostrar que estão comigo. Curtam este vídeo, porque cada curtida é uma promessa de que não vamos deixar os abusadores vencerem. Nosso canal, Histórias das Avós, é dedicado a dar voz a mulheres como eu, que transformaram espinhos em flores. Meu tempo está acabando, mas parto com a certeza de que fiz a diferença. Sejam fortes, porque juntas somos inquebráveis. A história de Sarah Jane Wilson é um soco no estômago, mas também um farol de esperança. Sua jornada, marcada por abusos, traições e lutas, desperta uma mistura de raiva e admiração. A crueldade de Amos, a ganância de Dona Margarida e a indiferença de um sistema que protege monstros me fizeram sentir uma revolta profunda, típica do calor brasileiro que não aceita injustiça calado. Como uma comunidade unida em um mutirão, a história de Sarah reflete o espírito do Brasil. Mesmo nas piores tempestades, encontramos força para reconstruir. Sua coragem em transformar dor em propósito, tornando-se enfermeira e defensora de mulheres, mostra que o sofrimento não define quem somos, mas sim o que fazemos com ele. A traição de Margarida e a corrupção que encobriu Amos lembram que o mal muitas vezes vem disfarçado de ajuda, algo que vemos em nossas próprias comunidades, onde fofocas e interesses egoístas podem ferir tanto quanto a violência. As lições que tirei são práticas e urgentes. Primeiro, nunca devemos nos calar diante do abuso. Como Sarah, que encontrou voz através de Dona Mariana e Doutora Helena, precisamos buscar apoio e denunciar, mesmo que o sistema falhe. No Brasil, onde a violência contra a mulher ainda é uma chaga, isso significa apoiar ONGs, participar de coletivos e cobrar políticas públicas. Segundo, a solidariedade é nossa maior arma. Assim como Dona Rosa e Dona Celeste ajudaram Sarah, nós, brasileiros, podemos fortalecer nossas redes de apoio, vizinhos, amigos, família, para proteger os vulneráveis. Por fim, transformar dor em ação é possível. Sarah usou sua raiva para curar outras. Nós podemos usar nossas frustrações para construir comunidades mais justas, seja ajudando uma amiga em dificuldade ou lutando por mudanças sociais. Essa história me ensina que, como o samba que nasce da dor e vira a alegria, podemos converter nossas cicatrizes em força. Não é fácil, mas é possível, como Sarah provou. Vamos aplicar isso. Ouvir, apoiar e lutar por quem sofre, sem deixar o silêncio vencer. Minhas queridas, a história de Sarah é um chamado para sermos mais fortes que nossos traumas, mais altas que o silêncio. Se essa jornada tocou seu coração, curtam este vídeo, compartilhem com quem precisa ouvir e se inscrevam no canal Histórias das Avós para mais histórias que inspiram. Deixem um nos comentários para mostrar que estão conosco nessa luta. Juntas,
podemos transformar espinhos em flores e fazer a diferença. Até a próxima!